Olá, universitários! Eu sou o professor Felipe Guilherme Melo e nesse vídeo vocês vão saber quanto ganha um engenheiro de produção e quais os fatores podem influenciar no salário desse profissional. Fiquem atentos, assinem a lista de frequência dando like nesse vídeo e comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, tá? Se vocês gostarem e acharem que o conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhem e indiquem o canal, que vai me ajudar muito a alcançar outras pessoas e a fazer esse canal crescer também. Vamos lá! A minha motivação para fazer esse vídeo vem aí de alguns alunos que sempre questionam, principalmente alunos ingressantes e pessoas que têm interesse na área de engenharia de produção, sempre me perguntam quanto ganha o engenheiro de produção, qual a perspectiva de salário para esse profissional. E aí eu consultei alguns amigos, eu nunca trabalhei na indústria, mas consultei alguns amigos que trabalham em empresas como a Autoglass, a Embraer, a Volkswagen, Cargill e até na Bayer, aqui no Vale do São Francisco. E aí eu perguntei um pouco sobre essa média de salário, carga horária, de trabalho e tal, e aí eu vim passar um pouco para vocês, tá? Eu também consultei alguns dados na base do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, referente ao mês de maio de 2020, que são os dados mais atuais disponíveis na plataforma. A princípio, eu já queria enfatizar que existe uma legislação que determina esse salário, tá, para profissionais de engenharia. É a resolução do CONFEA número 397, de 11 de agosto de 1995. Ela dispõe sobre essas estratégias de fiscalização do cumprimento do salário mínimo para o profissional de engenharia. Se vocês quiserem ler essa resolução, é pequena, 3 páginas, vocês encontram o link dela aqui na resolução, direto lá no site do CONFEA, tá? Para engenheiros recém-formados, essa legislação muitas vezes não é aplicada porque ele não consegue ingressar no mercado de trabalho como um profissional de engenharia, como um engenheiro, apesar de muitas vezes desenvolver atividades que são de responsabilidade do engenheiro, tá? E o salário, obviamente não está de acordo, na maioria das vezes, com o que a legislação traz. Muitos profissionais de engenharia começam com o cargo de analista. E ele pode ser analista Lean, analista de suporte logístico, analista de PCP, analista de qualidade. Isso aí é uma forma de ingresso, tá? Não direto como engenheiro, você é um analista, como eu já falei, apesar de desenvolver várias atividades que são de responsabilidade do engenheiro, mas você entra como analista muito mais no sentido de aprender, tá? É uma forma que as empresas também encontram muitas vezes para não pagar o salário do engenheiro, não pagar o piso salarial do engenheiro. De qualquer forma, eu acho que é uma chance de você entrar na empresa, mostrar resultados, criar um networking, uma rede de colaboração, uma rede de contatos, e aí você ir alcançando posições maiores dentro da organização. Eu tenho colegas que começaram como analista e hoje já estão recebendo propostas para ocupar um cargo de engenheiro júnior até engenheiro pleno, dependendo aí do seu tempo de experiência. Além disso, nem todo engenheiro de produção formado ele vai para a indústria ou para alguma fábrica. Tem pessoas que abrem seu próprio negócio, trabalham em comércio mesmo, porque não tem outras oportunidades, principalmente em cidades pequenas, então vai para o comércio. E tem pessoas que decidem seguir carreira acadêmica, como é o meu caso, tá? Então não existe um caminho único nesse sentido. Em relação às coisas que influenciam no salário, o tempo de experiência é o que tem aí uma maior influência sobre isso, porque ele diz muito sobre a sua vivência profissional, sobre o que você consegue colocar em prática dentro da indústria a partir daquilo que você já vivenciou, no campo de trabalho. Além do cargo de analista, que eu já falei aqui que é o cargo inicial da maioria dos recém-formados em engenharia, nesses primeiros anos também você pode ocupar o cargo de engenheiro júnior. Geralmente até 4 anos de experiência você pode ocupar esse cargo de engenheiro júnior. Depois existe o cargo de engenheiro pleno, considerando que você tem de 4 a 6 anos de experiência, mais ou menos, isso pode variar bastante. Ou engenheiro sênior, quando você já tem mais de 6 anos de experiência no mercado, tá? Isso aí depende da carreira que você está dentro da empresa e depende também das propostas de trabalho que outras empresas podem lhe oferecer a partir das suas experiências anteriores, tá? O salário
que é o que mais importa, né? Eu tive que falar um pouquinho sobre isso porque eu acho interessante trazer essas questões que influenciam no salário, as legislações e tal. Mas vamos lá, vamos para o salário, que é o objetivo geral desse vídeo. Ocupando o cargo de analista, a expectativa salarial é entre R$ 3.500 e R$ 5.000, dependendo aí da jornada de trabalho, da empresa, das suas responsabilidades, né, as funções do cargo. Como engenheiro júnior, você consegue ganhar de R$ 5 a R$ 7.000. Como engenheiro pleno, de R$ 7 a R$ 8.000. E como engenheiro sênior, aquele, né, que tem mais de 6 anos de experiência, mais de R$ 8.000, tá? O teto salarial nesse âmbito, né, da engenharia de produção é de R$ 15 a R$ 17.000, mas isso aí já está relacionado, né, a engenheiros com muitos anos de experiência, que trabalham em empresas muito grandes e ocupam cargos de liderança dentro dessas empresas, tá? Muita coisa influencia nesse salário. Eu vou comentar aqui algumas das outras coisas que podem influenciar. A primeira delas é sua experiência profissional, o seu currículo, né, o que você fez. Como eu falei, muitas vezes você ocupa o cargo de analista, mas você desenvolve atividades de um engenheiro. Então, por mais que você não esteja ganhando como engenheiro, essa experiência no seu currículo, das atividades que você desenvolveu na empresa, pode contar lá na frente para você conseguir uma posição maior ou um cargo em outra empresa que você seja reconhecido como engenheiro. Um outro fator é a jornada de trabalho, que pode variar de 40 a 44 horas, então isso aí também está relacionado ao salário. O cargo, né, as suas funções, o nível de responsabilidade que você tem ocupando aquele cargo, o porte da empresa. Empresas maiores geralmente pagam mais, apesar de você ficar um pouco mais limitado em relação às atividades que você faz. Uma colega minha comentou que em empresas grandes ela sente que ela faz só uma parte daquilo que o engenheiro de produção faz. É muito pouco, é muito restrito, porque outra pessoa já faz outra parte, então tudo vai se complementando ali ao longo do trabalho de várias outras pessoas. Em empresas menores, geralmente você faz de tudo um pouco, então você aprende um pouco mais. Mas as empresas menores pagam menos, tá? No geral. Depende muito se a empresa é de manufatura ou de serviços, porque dependendo, né, se é manufatura ou serviços, ela é obrigada ou não a ter um engenheiro de produção. Depende da localização da empresa, que está ligada ao custo de vida. Então, empresas localizadas em cidades com um custo de vida mais alto, geralmente elas pagam um pouco mais, considerando esse contexto. Depende das suas competências, né, do currículo. Se você tem inglês, se você sabe falar inglês fluente, a empresa exige isso. Muitas vezes ela está disposta a pagar um pouco mais por um profissional com essa competência. E também uma outra coisa que influencia no salário é a hora extra. Uma colega minha falou que o salário às vezes não é tão bom, mas como o cargo demanda fazer muitas outras atividades, ela acaba fazendo muita hora extra e essa hora extra complementa bastante o salário, tá? Então, no conjunto aí, a gente vê que tem muitas variáveis, não tem como determinar um valor específico. Você vai terminar a graduação e você vai ganhar X, porque depende aí das oportunidades que você vai tendo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido a ideia principal, né, de passar aí uma média salarial. E tem coisas também que, além de depender da empresa, como eu já comentei, dependem muito de você. O seu empenho, sua proatividade, desenvolvendo aquilo que a empresa pede, a sua orientação a resultados, você realmente mudar a realidade da empresa, competências interpessoais, liderança, além dos conhecimentos técnicos, né, que você precisa ter na área da engenharia, e você conseguir atender aquilo que a empresa está precisando naquele momento. Então, muitas vezes você trabalhou 5 anos como analista Lean e tem uma empresa que quer contratar um engenheiro de produção para trabalhar na área Lean. Então, apesar de você ter ocupado um cargo de analista, como era um analista Lean, você fazia exatamente aquilo que a empresa está precisando para um cargo de engenharia de produção. Então, às vezes, essa atividade, esse know-how que você tem nessa atividade, já influencia aí no interesse da empresa por você e, consequentemente, da empresa estar disposta a pagar um pouco mais por você ter essa experiência. Eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco. Espero ter motivado também vocês em relação a continuar na engenharia de produção e almejar e ganhar um bom salário no futuro. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se esse vídeo te ajudou,
curta, comente com dúvidas ou sugestões de melhorias ou até temas para outros vídeos e não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também podem gostar. Nos vemos no próximo vídeo.